E se eu te dissesse que existe um livro que foi usado por profetas, lido por apóstolos e citado no Novo Testamento, mas foi completamente apagado da Bíblia que você conhece hoje? Um livro que fala sobre anjos que caíram do céu, se uniram a mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes. Um livro que descreve o julgamento final com detalhes aterradores, um apocalipse antigo, enterrado na história. Hoje, você vai conhecer o misterioso e proibido livro de Enoque. Olá, eu sou o seu anfitrião, e bem-vindos ao primeiro episódio de Mistérios Bíblicos. Prepare-se, porque a história que vamos desvendar hoje pode mudar a forma como você enxerga tudo. Para começar, o que é exatamente o livro de Enoque? Ele é um dos textos apócrifos mais antigos e fascinantes do mundo. Acredita-se que tenha sido escrito entre os séculos III e I a.C., originalmente em aramaico e ge'ez, a língua sagrada da Etiópia. Mas quem foi Enoque? Ele aparece brevemente no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz: Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Uma passagem curta, enigmática, que deixa mais perguntas do que respostas. O livro de Enoque preenche essas lacunas. Ele revela muito mais do que esse único versículo bíblico deixa escapar. O texto narra que Enoque, o bisavô de Noé, foi arrebatado aos céus por anjos. Lá, ele não apenas caminhou com Deus, mas presenciou as estruturas do universo. Viu o trono divino e conheceu o destino final da humanidade. Ele recebeu revelações cósmicas, profecias sobre o futuro e um entendimento profundo sobre a natureza do bem e do mal. É uma narrativa épica, cheia de visões grandiosas e detalhes impressionantes. E aqui vai uma curiosidade impactante. Enquanto o mundo ocidental perdeu esse livro por séculos, ele nunca desapareceu por completo. O livro de Enoque foi descoberto completo apenas no século XVIII, na Etiópia. E por que lá? Porque na Igreja Ortodoxa Etíope, ele nunca foi apagado. Ele faz parte do cânone bíblico deles até hoje. Isso mesmo, para uma das tradições cristãs mais antigas do mundo. Este livro é tão sagrado quanto Gênesis ou o Apocalipse de João. Isso nos leva à grande pergunta: se era tão importante, por que ele foi banido da Bíblia que a maioria de nós conhece? Apesar de sua clara influência sobre os primeiros cristãos e autores do Novo Testamento, a Epístola de Judas, por exemplo, cita Enoque diretamente. O livro foi sistematicamente excluído dos cânones bíblicos pela maioria das tradições cristãs. Acredita-se que os primeiros concílios da Igreja, como o Concílio de Laodiceia, por volta de 363 d.C., o rejeitaram por considerá-lo perigoso demais. Mas, perigoso por quê? O que havia nessas páginas que assustou tanto as autoridades religiosas da época? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. O livro de Enoque vai contra estruturas de poder. Ele não tem medo de apontar o dedo. Ele fala de anjos caídos, seres celestiais que ensinaram aos humanos a guerra, a feitiçaria, a fabricação de armas e a vaidade, corrompendo a criação de Deus. Ele descreve um mundo pré-diluviano dominado não apenas pela maldade humana, mas por forças espirituais corrompidas. E talvez o mais chocante, ele mostra um Deus que condena sem hesitar os próprios seres celestiais por seus pecados. O livro aponta o dedo diretamente para os filhos do céu, mostrando que a rebelião e o pecado não começaram na terra, mas no próprio reino celestial. Era uma teologia desconfortável. Era mais fácil apagar o livro do que explicar o que ele dizia. Apagar a história era mais simples do que lidar com suas implicações. Agora, prepare-se, porque vamos abrir o próprio livro. O livro de Enoque é tradicionalmente dividido em 5 seções principais, e cada uma delas contém revelações que desafiam o que pensamos conhecer. A primeira parte é o livro dos vigilantes. É aqui que a história mais famosa se desenrola. Ele fala sobre um grupo de anjos rebeldes, chamados Grigori, ou vigilantes. 200 desses anjos,
liderados por um chamado Semiasa, descem ao Monte Hermon, fazem um pacto e se rebelam contra Deus. Eles se apaixonam por mulheres humanas e ensinam a elas segredos proibidos dos céus. Dessa união profana, nascem os Nefilim, uma raça de gigantes violentos e vorazes que devoram os recursos da terra, os animais e, por fim, os próprios humanos, mergulhando o mundo no caos e no sangue. Depois, temos o Livro das Parábolas. Esta seção é fascinante porque introduz séculos antes de Cristo o conceito de uma figura messiânica chamada Filho do Homem. Um ser celestial, justo e escolhido por Deus, que presidirá o julgamento final e trará justiça ao mundo, destruindo os reis e os poderosos da terra, além dos anjos caídos. As semelhanças com a figura de Jesus no Novo Testamento são tão impressionantes que muitos estudiosos debatem se os evangelhos foram diretamente influenciados por esta parte de Enoque. A terceira parte é o livro astronômico. Aqui, Enoque detalha os movimentos celestes, o calendário solar de 364 dias, as fases da lua e os segredos do cosmos que lhe foram revelados pelos anjos. É quase um manual de astronomia antiga, misturado com misticismo, descrevendo as leis que governam o universo como decretos divinos. Em seguida, o Livro dos Sonhos. Nesta seção, Enoque narra duas visões proféticas que teve. A primeira antecipa o dilúvio, mostrando a destruição da terra pela água como um castigo divino pela corrupção causada pelos vigilantes e seus filhos, os Nefilim. A segunda visão é uma longa alegoria da história de Israel, representada por animais, desde Adão até o julgamento final. Por fim, temos a Epístola de Enoque. É a conclusão do livro, um poderoso chamado à justiça e uma advertência aos pecadores. Enoque profetiza a vingança divina contra os opressores e promete o triunfo final do bem sobre o mal, garantindo aos justos que sua recompensa virá. É uma mensagem de esperança e, ao mesmo tempo, um aviso terrível. Hoje, séculos depois de ser banido, o livro de Enoque ressurgiu e é estudado por teólogos, historiadores, esotéricos e curiosos ao redor do mundo. As interpretações modernas são tão variadas quanto o próprio livro. Alguns teólogos acreditam que a história dos vigilantes é literal, descrevendo uma rebelião real de anjos. Outros veem os Nefilim como uma prova de manipulação genética pré-diluviana, ou até mesmo, em teorias mais ousadas, como evidências de contato com seres extraterrestres. Há quem sugira que o livro descreve tecnologias antigas, disfarçadas de milagres e visões celestiais. Claro, muitos estudiosos argumentam que tudo é simbólico, uma grande alegoria com mensagens morais sobre orgulho, obediência e as consequências do conhecimento proibido. Mas independentemente da interpretação, todos concordam em uma coisa: o livro de Enoque é poderoso demais para ser ignorado. Talvez ele tenha sido apagado, exatamente porque mostrava demais. Ele abria uma janela para um universo espiritual muito mais complexo, caótico e perigoso do que a narrativa simplificada que recebemos. E isso nos leva a uma reflexão. Se tudo isso estiver certo, se o livro de Enoque for mesmo uma chave perdida da nossa história espiritual, então talvez a história da humanidade, como nos foi contada, esteja incompleta. Talvez os mistérios sobre anjos, demônios e a origem do mal sejam muito mais profundos. Talvez os céus não estejam tão longe assim. E você? Já conhecia o livro de Enoque? Você acredita que ele deveria estar na Bíblia ou que foi corretamente excluído? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa. E se você gostou de desvendar esse mistério, compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nem tudo foi revelado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. No próximo episódio de Mistérios Bíblicos, vamos mergulhar na história de uma figura que desapareceu quase que por completo da narrativa oficial. Lilith, a suposta primeira mulher de Adão. Obrigado por assistir. Até lá, que a verdade te encontre.